Oi, gente, tudo bem? Continuando a nossa aula aqui, então, a gente vai falar sobre como as reações químicas são representadas, tá? Então, no caso lá, as transformações químicas, né, que a gente chama de tá acontecendo uma reação química, tá mudando a cor, tá liberando gás, tá liberando calor em forma de chama, enfim. As reações químicas, elas são representadas por equação química. Quando fala equação, talvez vocês lembrem um pouco de matemática, né? De igualdade, o que tem de um lado tem do outro. Então, por exemplo, 2x igual a 6, lá o que vocês aprenderem em matemática. Aí vocês descobrem lá que o x é 3, né? Passa o 2 dividindo. Enfim, então 2 vezes 3 é a mesma coisa que 6. Então, isso é uma equação. Em química, é quase a mesma coisa, só que a gente vai representar os elementos químicos, né? As substâncias. O que tem de um lado, que a gente vai chamar antes da seta, tá vendo que tem uma setinha aqui? O que tem antes da seta e o que tem depois da seta tem que ser igual em quantidades, tá? Mas não necessariamente tem que ser igual nas mesmas substâncias, tá? Mais para frente vai ficar claro para vocês. Por quê? Aqui eu tenho ferro, gás, oxigênio e água. Eu formei ferrugem, não formei a mesma substância. Mas vocês vão ver que alguns exemplos mais para frente, a o que a gente tem antes da seta e o que a gente tem depois da seta, se apresentar a mesma substância, tem que ter a mesma quantidade de elementos químicos, tá? Mais para frente isso vai ficar claro. Mas o que, que a gente tem aqui para aprender? Numa equação química, a gente representa substâncias que estão antes da seta, chamadas de reagente, né? Ou seja, são substâncias que vão entrar em interação. E o que vem depois da seta é o que aconteceu depois da reação. Ou seja, essa setinha aqui quer dizer que está se formando, é algo que está sendo formado. Então, o ferro, né, lá no caso da palha de aço, como eu dei exemplo para vocês, interagindo ali com a água, né, ao lavar a louça, e com gás atmosférico, são reagentes que, ao interagir, vai formar ferrugem, que é o produto dessa reação química. Então, a gente sempre vai observar o que está antes da seta, que são os reagentes, as substâncias ali que estão interagindo, e o que vem depois da seta é o que foi formado, é o produto resultado dessa reação química. A gente chama isso de equação química, tá? Então, olha só. Como a gente vai representar uma reação química, né? Através dessas equações, tá? E essas equações, elas são representadas por fórmula química. Então, por exemplo, a substância gás carbônico. A gente não vai escrever gás carbônico, a gente vai representar pelos símbolos que são os elementos químicos da tabela periódica. Então, gás carbônico é conhecido como CO2, tá? Quando a gente faz CO2, né? Esse númerozinho aqui, ó, o 2, eu vou falar para vocês lá mais para frente, ele é um índice. Todos os números que estão à direita das letras, ou seja, ó, CO2, O2, NH3, pode ver que está à direita das letrinhas, né, dos elementos químicos. Todos esses números, eles são classificados como índice, tá? A gente tem um índice. E tomem cuidado para vocês entenderem a quantidade de elemento químico de uma molécula. Então, assim, o CO2, eu tenho um C sem número e o 2 está do ladinho do O. Quer dizer que eu tenho 2 oxigênios e como eu não tenho número ali na direita do C, é 1. Então, se eu fizesse assim, ó, C1O2 é a mesma coisa, mas geralmente a gente não representa o número 1, tá? Ele fica oculto. Então, quando não tem nada, quer dizer que é 1. A mesma coisa aqui na água, ó. H2O, né? H2O está representando o quê? O 2 está do ladinho do H, tá à direita do H. Então, eu tenho 2 Hs e um oxigênio, tá? Não tenho um aqui, de novo. A gente geralmente, né, na química não representa o número 1 aí nos índices, tá? Então, quando não tiver nada, vocês sabem que é 1. Outro jeito da gente representar também é através dessas bolinhas, né? Mas isso vai ser uma matéria que a gente vai estudar um pouco mais para frente, talvez vocês explorem mais lá no ensino médio. Bom, então aqui a gente tem a fórmula da glicose, que é C6H12O6, tá? Reparem que, ó, tá sempre à direita esses índices. Eu tenho, então, para formar uma molécula de glicose, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, tá?
E aí, se vocês forem fazer uma continha aqui, né, contabilizar, na representação por bolinhas, a gente tem aqui que o oxigênio é a bolinha em vermelho, o hidrogênio em cinza claro e o carbono em preto ou cinza escuro. Então, aqui teria exatamente a quantidade certinha que está sendo representada por essa fórmula química, tá? Aqui, no caso, tem uma outra representação por bolinhas, né? Não é bolinhas o nome, tá? Mas é só para vocês se acostumarem ainda com o tema da matéria. Mais para frente vocês vão ver os nomes técnicos, né, do gás carbônico. Então, as duas bolinhas em vermelho é o oxigênio e a bolinha central aí é o carbono. A mesma coisa aqui no gás oxigênio, duas bolinhas de oxigênio que representam o gás oxigênio O2, tá? Então, tranquilo, isso aqui é uma outra forma de representação que a gente não vai usar por enquanto. A gente vai usar, por enquanto, desse formato aqui, tá? Representando as substâncias por fórmulas químicas, pelos seus elementos químicos. Então, olha só. De novo aqui, né, como eu expliquei para vocês, então, esse número aqui, à direita da letra, é o índice. Só que também vocês já devem ter percebido, né, em algum livro, fazendo leitura, que tem um número grande à esquerda, né, lá na frente. Então, olha só. Esse número grandão, né, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, 2H2, esse 2 tá pequenininho, ó. Esse 2 pequenininho à direita, ele é o índice. Agora, esse 2 grandão aqui na frente da molécula, tá na frente da molécula d'água, representa a quantidade de moléculas, tá? A gente chama isso de coeficiente. Então, olha só, como que eu vou saber a contagem aqui, né? Então, 2 grandão, que é o coeficiente, H2O. Gente, esse 2 grandão da frente, eu tenho que multiplicar ele por todos os elementos químicos. Então, eu multiplico aqui e eu multiplico aqui. Como que ficaria isso? Então, qual é a minha contagem? Quantos Hs eu tenho? Eu tenho 4 Hs. 2 vezes 2. E quantos oxigênios eu tenho? Eu vou fazer 2 vezes 1, porque aqui não tem nada, é 1. 2. Então, nessa molécula d'água, ou seja, eu tenho duas moléculas d'água aí, porque esse número da frente representa duas moléculas. Se eu não tivesse nada, seria uma molécula. Se eu colocar um 3 grandão na frente, 3 moléculas. Se eu colocar um 5 grandão na frente, é 5 moléculas. Então, se eu mudasse aqui, ó, deixa eu mudar para vocês, né? Se eu colocasse 5H2O. O H2O é a molécula d'água. Só que eu tenho 5 moléculas d'água que é representada pelo coeficiente, esse numeral grande. Eu vou e multiplico. Então, vai ficar H igual a 10 e O igual a 5. Que 5 vezes 1, nossa, esse 5 ficou estranho. Igual a 5, tá? Porque quando não tem nada aqui à direita da letra, o índice é 1. Beleza, pessoal? Só que aí tem alguns exemplos, né, que vocês podem encontrar aí pra frente com parêntese. Então, olha só. Nesse composto aqui, ó, a gente tem Ca, que é o cálcio, tá? P, fósforo e O, oxigênio. Meu Deus, como a gente vai saber a contagem aqui? Bom, vocês já estão vendo aqui que no cálcio, nós temos um 3 aqui, que é o índice, é o 3 pequenininho. Então, se eu fosse fazer aqui, eu faria cálcio igual a 3, certo? Só que entre o fósforo e o oxigênio, a gente tem aqui um 4 do ladinho do oxigênio e um 3 para fora do parênteses. Esse 3 para fora do parênteses, pessoal, pequenininho, ele só serve para quem está no parêntese, tá? Então, eu vou olhar aqui quem está no parêntese, olha só. Que é o fósforo e o oxigênio, certo? Eles estão no parênteses. Esse 3 vai servir para todo mundo do parêntese. Então, para o cálcio que está fora do parênteses, não serve. E aí, a gente tem um 4 aqui pequenininho do lado do oxigênio. Então, você vai multiplicar, ó. 3 vezes 4 e 3 vezes 1. Então, eu tenho aqui ao todo o cálcio 3, que é o índice pequenininho que tá aqui. O fósforo, eu tenho 3 vezes 1, 3. E o oxigênio, eu tenho 4 vezes 3, 12, tá? Então, essa seria aí a representação que tá escrita aqui. 3 cálcios, 3 fósforos e 12 oxigênio, tá? Então, quando tiver o parêntese,
o número de fora do parêntese vai servir só para quem está no parêntese. Então, as equações químicas, né, elas podem apresentar aí também, além da quantidade de elementos químicos, vai apresentar também o estado físico em que se encontra essa substância. Então, por exemplo, S é de sólido, olha aqui, carbono no estado sólido, o oxigênio no estado gasoso e o gás carbônico no estado gasoso. Essa reação química aqui, pessoal, olha só, vamos lá. Lembra lá que eu mostrei para vocês o que vem antes da seta, chama-se reagente. Nossa, meu R ficou estranho. Reagente, e o que vem depois da seta é produto. Então, olha só, quem são os meus reagentes para formar esse produto aqui, ó, que é o gás carbônico? Eu preciso de carbono no estado sólido e de gás oxigênio. Então, eles interagindo vai formar, né? A seta significa formando a substância gás carbônico, CO2. E podem ver que eles estão aí representando os estados físicos, entre parênteses, ó. Então, carbono no estado sólido, oxigênio no estado gasoso e gás carbônico no estado gasoso, tá? Nós também temos a representação se essas substâncias, na reação química, elas estão passando por aquecimento. Então, por exemplo, esse delta aqui em cima significa aquecimento, tá? E aqui, de novo, eu estou representando para vocês os coeficientes, que são esses numerais grandes na frente da molécula. E, de novo, os índices são os números pequenininhos à direita do elemento químico, tá? Então, aqui, de novo, a gente tem a representação aí de uma equação química. Lembrando que a Q significa aquosa, tá? Então, aqui a gente tem peróxido de hidrogênio, né, formando água e gás oxigênio, tá? Então, aqui é a famosa água oxigenada, que em contato ela degrada, ela quebra. Vocês fizeram até esse experimento lá no laboratório da escola, que ela vai ser, né, na verdade, a água oxigenada, ela passa por um processo de quebra ao entrar em contato com o nosso sangue, porque no nosso sangue tem enzimas, que são proteínas que quebram, e aí na hora que quebra, a água oxigenada libera a água e o gás carbônico, e o gás oxigênio, que são aquelas bolinhas, né, para matar ali bactérias, enfim. Bom, pra gente finalizar esse vídeo, porque na nossa live a gente vai fazer exercícios sobre isso, a gente tem reações químicas reversíveis e irreversíveis. Então, olha só, quando eu tenho a representação de uma seta no único sentido, que é esse caso aqui, quer dizer que é uma reação irreversível, ela não consegue voltar, o produto não consegue voltar a ser reagentes. Quando a gente tem essas duas setinhas aqui, ó, de vai, forma o produto e o produto volta e forma reagente, significa que é uma reação reversível. Eu consigo reverter, ou seja, o produto eu consigo voltar, né, fazer o processo inverso, eu consigo fazer com que os produtos voltem a ser os reagentes. Bom, pessoal, então é isso. Aqui a gente introduziu, né, como representar aí uma equação química. Vocês viram que antes da seta a gente tem reagentes, depois da seta a gente tem os produtos. Vocês viram que a gente representa, então, a reação química principalmente pelos elementos químicos e as suas quantidades. O número pequenininho à direita da letra significa índice. Eu vou olhar apenas para aquele elemento químico. O numeral grande na frente, ele vai servir para todos os elementos químicos ali daquela molécula. Então, eu multiplico pelos índices, certo? A gente viu aqui em caso quando tiver parênteses. Vocês viram que também a gente pode pôr entre parênteses ali no ladinho direito o estado físico das substâncias, e também a gente pode representar caso essa reação química ela esteja ali passando por um processo de aquecimento, tá? Representado pelo delta. Bom, pessoal, então é isso. A gente se encontra na live para discutir esse tema e fazer exercícios, tá bom? Até a próxima. Beijo, tchau.